O mundo explodiu em estilhaços e fogo. O braço do João apertou-se à volta da minha cintura, puxando-me para baixo com uma força brutal, enquanto as balas rasgavam a montra do Lusitano, o nosso restaurante. Bati com força no pavimento, o corpo dele cobrindo o meu, o peso dele a esmagar-me contra o betão frio, enquanto gritos de pavor rebentavam atrás de nós. Fica embaixo. A voz dele era uma ordem absoluta e inquebrável. Não conseguia mexer-me nem que quisesse. O terror tinha transformado os meus membros em pedra. A minha mente, uma doutorada em criptografia, lutava desesperadamente para processar a violência que irrompia à minha volta. Isto não era teórico. Não eram números numa página. Era fogo real, vidros a estilhaçar-se, o cheiro acre da pólvora a queimar as minhas narinas. E tudo por causa de um puzzle que resolvi num guardanapo, numa terça-feira que deveria ter sido banal. Era para ser uma noite de celebração, não uma zona de guerra. Maldição! Lembro-me da Sofia, a minha melhor amiga, a rir-se, a encher-me o copo no Lusitano, um sítio demasiado chique para a minha carteira de estudante de pós-graduação. Mas ela insistiu que a família dela era proprietária do sítio e arrastou-me para lá para celebrar a defesa da minha tese. Champanhe com um nome que eu nem conseguia pronunciar, massa que derretia na língua. És demasiado séria, Ana, ela ria. Uma noite só desfruta. Mas a minha cabeça já estava noutro sítio. Enquanto a Sofia tagarelava sobre o seu último desastre amoroso, eu, sem pensar, tinha tirado uma caneta e começado a trabalhar no problema de criptografia que me assombrava há semanas. O guardanapo tornou-se a minha tela. Números, símbolos, padrões a fluir da memória muscular. Era um enigma matemático que o meu professor tinha mencionado de passagem. Algo sobre uma sequência insolúvel que tinha baralhado investigadores durante décadas. Não reparei quando a Sofia parou de falar. Não reparei quando a conversa ambiente à nossa volta diminuiu. Só reparei quando uma sombra caiu sobre a minha mesa e uma voz como fumo e meia-noite falou diretamente atrás de mim. Acabaste de resolver a sequência de Maroney. A minha caneta parou. A voz não era uma pergunta. Era uma afirmação carregada de algo que eu não conseguia nomear. Autoridade. Perigo. Certeza. Virei-me devagar e o mundo inclinou-se. Ele estava ali, num fato cinzento carvão que provavelmente custava mais do que a minha propina de um ano inteiro. A sua presença dominava cada molécula de ar na sala. Cabelo escuro penteado para trás, maxilar definido e olhos, aqueles olhos, a cor das nuvens de tempestade antes de um relâmpago. Estava a olhar para o guardanapo. Estava a olhar para mim com uma intensidade que me cortou a respiração, algures entre os pulmões e a garganta. O quê? Consegui balbuciar, odiando como a minha voz soava pequena. A sequência. Ele gesticulou para o meu guardanapo rabiscado com uma mão, a outra casualmente no bolso. Anéis brilhavam nos dedos, pesados, ornamentados, do tipo que deixa impressões. Matemáticos trabalharam nesse problema durante 30 anos. Acabaste de resolvê-lo em... Ele olhou para o relógio. Uma peça de maquinaria elegante que poderia ter comprado um carro. 17 minutos. A Sofia tinha ficado completamente imóvel ao meu lado, o rosto sem cor. Foi aí que reparei no restaurante. Todas as mesas se tinham silenciado. Os empregados tinham se retirado para as paredes e havia homens corpulentos e de olhos frios, posicionados em todas as saídas. Eu estava só. É só um puzzle, disse eu, o meu cérebro acadêmico, a tentar processar enquanto os meus instintos de sobrevivência gritavam que algo estava muito, muito errado. Nada é só alguma coisa. Ele puxou a cadeira à minha frente, não perguntou, simplesmente tomou o espaço e sentou-se com a graça fluida de um predador a acomodar-se antes de uma refeição. Anna Thorne, 26 anos, doutoranda em criptografia aplicada na ULisboa,
licenciada com distinção, vive sozinha num quarto andar sem elevador na Avenida de Roma, Lisboa, bebe café preto, corre todas as manhãs às 6 e não faz ideia de que o puzzle teórico que acabou de resolver contém a chave de encriptação para uma rede que vale 300 milhões de euros. O gelo inundou as minhas veias. Como é que... Faço questão de saber tudo. Ele recostou-se e apanhei o brilho de algo metálico por baixo do casaco. Uma arma. Ele estava a usar uma arma no meio de um restaurante movimentado. E ninguém, absolutamente ninguém, parecia surpreendido. A questão é, por que é que uma matemática brilhante desperdiça o seu tempo na academia quando as suas capacidades valem muito mais? Quem é você? As minhas mãos tremiam, por isso as pressionei contra a mesa. João Lacerda. Ele disse-o como se eu devesse saber, como se o próprio nome fosse uma arma. E então lembrei-me de sussurros, notícias rapidamente abafadas, o nome que surgia quando o crime organizado era mencionado em tons baixos por pessoas que sabiam que era melhor não falar muito alto. A família Lacerda controlava metade do submundo da cidade. Lavagem de dinheiro, contrabando, esquemas de proteção. E sentado à minha frente, a olhar para mim como se eu fosse uma equação que ele pretendia resolver, estava o homem que controlava tudo isso. Eu devia ir. Comecei a levantar-me, mas a mão dele moveu-se pela mesa, sem me tocar. Mas o gesto sozinho paralisou-me. Senta. Uma palavra. Absoluta. E que Deus me ajude, sentei-me. Não estou interessado em seja o que for que ache que posso fazer por si, disse eu tentando injetar aço na minha voz. Sou estudante. Resolvo problemas teóricos. É só isso. Nunca é só isso. O olhar dele caiu para o guardanapo, depois voltou para o meu rosto, estudando-me com um foco inquietante. Vês padrões que outros não veem. Encontras soluções onde não existem. Isso não é teoria, Ana. Isso é poder. Ele fez uma pausa e algo mudou na sua expressão. Algo quase humano por baixo do gelo. E o poder nas mãos certas muda tudo. Não estou interessada no seu mundo. Já estás nele. Ele gesticulou subtilmente e um dos seus homens aproximou-se, colocando uma pasta na mesa entre nós. Há 3 dias, alguém roubou dados de uma das minhas operações, encriptados com uma sequência semelhante à que acabaste de resolver. Tenho pessoas muito caras, que não conseguiram desvendar, mas tu fizeste-o num guardanapo enquanto bebias vinho. Olhei para a pasta como se pudesse explodir. Isso não é problema meu. É agora. Ele abriu-a, revelando fotografias, imagens de vigilância granuladas de pessoas que eu não reconhecia. Porque quem encriptou esses dados sabe sobre ti. Estiveram a observar, à espera de ver se alguém conseguia resolver o que criaram. Ele deslizou uma foto na minha direção e o meu sangue gelou. Era eu a sair do meu apartamento, a entrar na universidade, sentada neste mesmo restaurante, tirada do outro lado da rua através da janela. Alguém tinha andado a seguir-me. Por quê? A palavra mal saiu dos meus lábios. Porque o gênio é raro. E no meu mundo, as coisas raras são protegidas. Os olhos dele prenderam-se nos meus, algo escuro e possessivo a cintilar ali. Ou destruídas. O restaurante parecia estar a fechar-se, as paredes a apertarem-se. Está a tentar assustar-me. Estou a tentar salvar-te. Ele levantou-se, abotoando o casaco com uma eficiência praticada. E, de repente, consegui respirar novamente. Quase. Tens 2 escolhas, Ana. Vens comigo agora. Deixas-me manter-te em segurança enquanto me ajudas a identificar quem nos está a avisar a ambos. Ou sais por aquela porta e esperas que sejam mais amáveis do que eu quando te encontrarem. Isso não é uma escolha. Isso é uma ameaça. É a realidade. Ele estendeu a mão. Um convite, um comando, uma promessa envolta em perigo. Não tenho tempo para mentiras bonitas. Alguém quer o que tu sabes. Eu quero ter a certeza de que sobrevives o tempo suficiente para usá-lo.
A Sofia agarrou-me o pulso, a voz dela urgente e aterrorizada. Ana, não, por favor, faz o que ele diz. Olhei para o João Lacerda, para o homem cujo nome fazia homens crescidos encolherem-se, cujo mundo era construído sobre violência e sombras, e vi algo que não esperava. Por baixo do exterior implacável, na tensão quase imperceptível à volta dos seus olhos, vi preocupação. Preocupação humana real. Como é que sei que não me vai fazer mal? Sussurrei. O maxilar dele apertou-se. Não sabes. Mas nunca menti para proteger os sentimentos de alguém. E não vou começar agora. És valiosa. Isso faz de ti minha para proteger, e eu protejo o que é meu. A possessividade nessa afirmação devia ter me aterrorizado. Em vez disso, enviou-me um arrepio pela espinha que nada tinha a ver com medo. Levantei-me, as pernas instáveis, a minha mente a gritar que isto era loucura. Olhei para o guardanapo, para o puzzle inocente que tinha desvendado a minha vida inteira e coloquei a minha mão na do João Lacerda. Os dedos dele fecharam-se à volta dos meus, quentes, fortes, absolutos. Ele puxou-me para a porta, para o seu mundo, para uma escuridão que eu não compreendia, mas já sentia a consumir-me. O João moveu-se com precisão letal. A mão dele atirara a arma do casaco num movimento fluido. Disparou 3 tiros na escuridão do outro lado da rua. Estalidos secos que me fizeram zumbir os ouvidos. E algures nas sombras, alguém gritou. Pedro, leva-a para o carro, ladrou ele. Uma figura enorme apareceu ao nosso lado. Um dos homens que eu tinha visto dentro do restaurante. Ele agarrou o meu braço com uma gentileza surpreendente, considerando o seu tamanho, puxando-me para cima enquanto o João fornecia cobertura. Os seus movimentos controlados e brutais. Anda, anda! O Pedro puxou-me para um carro preto elegante que esperava no passeio, a porta já aberta. Tropecei para a frente, os meus calcanhares a prenderem-se no pavimento, o meu cérebro acadêmico a tentar desesperadamente dar sentido a uma violência sem sentido. Outra saraivada de balas atingiu o capote do carro, faíscas a voar, e o Pedro empurrou-me para dentro com força suficiente para me deixar uma nódoa negra. O João deslizou para dentro ao meu lado um batimento cardíaco depois, batendo a porta enquanto o motorista carregava no acelerador. O carro arrancou para a frente, os pneus a chiarem, e fui atirada contra o peito do João enquanto virávamos uma esquina. Eles sabiam. A voz dele era gelo e fúria. Eles sabiam exatamente quando estarias lá. Quem? Quem era aquilo? Não conseguia parar de tremer, a adrenalina a fazer os meus dentes baterem. Confirmação de que eu estava certo. Ele guardou a arma, depois virou-se para mim, as mãos dele a agarrarem os meus ombros. Estás ferida? Balancei a cabeça, incapaz de formar palavras. Os olhos dele, aqueles olhos cinzentos de tempestade, examinaram o meu rosto, os meus braços, procurando feridas com uma intensidade que parecia quase violenta na sua minúcia. Fala comigo, Ana. A voz dele baixou, tornando-se quase gentil. Preciso de saber que não estás em choque. Pessoas estavam a atirar a nós, a mim. As palavras saíram disparadas. Eu resolvi um puzzle num guardanapo. E agora pessoas estão a tentar matar-me. Isto não faz sentido. Nada disto faz sentido. Faz todo o sentido. Ele soltou-me, o maxilar apertado. Alguém estava a planear isto. Eles plantaram essa sequência onde sabiam que ia chamar a tua atenção. Estiveram a observar, à espera que a resolvesses. E no momento em que o fizeste, no momento em que confirmaram que és tão brilhante quanto suspeitavam, tentaram eliminar-te antes que eu pudesse proteger-te. Proteger-me? Ri o som à beira da histeria. Como se eu fosse algum tipo de recurso. Tu és um recurso, disse ele, sem desculpas no tom. Um perigoso. E agora toda a gente o sabe. O carro zigue-zagueou pelas ruas da cidade,
o motorista a fazer as curvas com precisão profissional. Encostei-me ao assento de couro, a tentar abrandar a respiração, a tentar pensar. Onde me está a levar? Para um sítio seguro. O João tirou o telemóvel, digitou algo rapidamente. Para um sítio onde não te consigam alcançar enquanto eu descubro quem orquestrou isto. Eu quero ir para casa. A tua casa está comprometida. Ele mostrou-me o telemóvel, uma transmissão de segurança indireto do meu prédio de apartamentos. 2 homens de roupa escura estavam do outro lado da rua a observar a minha entrada. Estão à tua espera. Estarão à espera na universidade, na casa da tua amiga, em qualquer sítio para onde possas fugir. A armadilha fechou-se à minha volta, e pela primeira vez, o medo real atravessou o choque. O que quer de mim? Ele estudou-me por um longo momento, e algo mudou na sua expressão. Algo cru e desprotegido que desapareceu antes que eu pudesse nomeá-lo. Quero-te viva. Tudo o resto é negociável. O carro entrou por um portão de ferro, os pneus a rangerem na gravilha. Olhei para uma mansão que parecia erguer-se da própria escuridão. Pedra e sombras iluminadas por luzes que a faziam parecer uma fortaleza a fingir ser uma casa. Isto é meu. O João abriu a porta estendendo a mão. Bem-vinda à propriedade Lacerda, Ana. Para o bem e para o mal, este é o teu santuário agora. Não lhe peguei na mão. Saí sozinha, as pernas ainda instáveis, e olhei para o edifício que se tornaria a minha prisão. Porque era isso que isto era, por muito que ele o enquadrasse. Proteção era apenas outra palavra para cativeiro. O Pedro e 3 outros homens formaram um perímetro à nossa volta, enquanto o João me conduzia pelos degraus de pedra. A porta da frente abriu-se antes de chegarmos. Revelou uma mulher mais velha com olhos penetrantes e cabelo grisalho apanhado num coque austero. Senhor Lacerda, não estávamos à espera. Prepare a suíte de hóspedes da ala leste e peça ao Dr. Santos para vir imediatamente. A mão dele encontrou as minhas costas, guiando-me para a frente. Esta é Anna Thorne. Está sob a minha proteção pessoal. Ninguém, e quero dizer ninguém, se aproxima dela sem a minha autorização. Os olhos da mulher arregalaram-se ligeiramente, mas ela assentiu. Claro, senhor. Lá dentro, a mansão era toda em madeira escura e arte cara, o tipo de lugar que pertencia a revistas sobre vidas que eu nunca viveria. O João conduziu-me por corredores que pareciam estender-se infinitamente. Finalmente, parando numa porta que dava para uma suíte maior do que o meu apartamento inteiro. Ficarás aqui. Tudo o que precisares será fornecido. Ele moveu-se até a janela, verificando os fechos, as linhas de visão. A sua mente tática catalogava vulnerabilidades. Não tentes sair. Os meus homens têm ordens estritas para te manter em segurança. O que significa manter-me? Então sou uma prisioneira. Estás protegida. Ele virou-se para mim e a intensidade no seu olhar fez-me prender a respiração. Há uma diferença. Não do meu ponto de vista. Ele atravessou o espaço entre nós em 3 passadas. E de repente ele estava demasiado perto. A sua presença esmagadora, a mão dele a levantar-se para tocar o meu queixo com uma gentileza surpreendente. Do teu ponto de vista, estás viva. 20 pessoas naquele restaurante hoje à noite. Achas que sobreviveram por acidente? Achas que aquele carro parou exatamente quando era preciso por coincidência? O polegar dele roçou a minha maçã do rosto, e eu odiei como o meu corpo respondeu ao toque. Estive a planear este momento desde o segundo em que vi o que podias fazer. Sabia que viriam por ti, e certifiquei-me de que estaria lá primeiro. Por quê? A pergunta saiu num sussurro. Por que é que te importas? Algo escuro e possessivo brilhou no rosto dele. Porque um gênio como o teu não pertence a homens que o desperdiçariam. Não pertence a pessoas que te destruiriam para guardar os seus segredos. A mão dele baixou. Mas os olhos prenderam os meus.
pertence a alguém que compreende exatamente quão rara e perigosa és. E esse sou eu. Esse és tu. Esse sou eu. Sem hesitação, sem dúvida. Uma batida à porta quebrou o momento. Um homem de meia-idade de óculos entrou, carregando uma mala médica. Senhor Lacerda, chamou-me. Verifique-a para ferimentos. Certifique-se de que não está em choque. O João recuou, o empresário implacável a regressar. Estarei no meu escritório. Ana, não faças nada estúpido. Os homens lá fora respondem apenas a mim. E as suas ordens são muito simples. Mantém-te viva. Mantém-te aqui. Ele saiu sem esperar pela minha resposta. A porta fechou-se com uma finalidade que me apertou o peito. O médico, Dr. Santos, aproximou-se com gentileza profissional. Vamos dar uma vista de olhos, sim. Mas eu mal o ouvia. A minha mente estava a mil, analisando, a tentar compreender a equação de que eu me tinha tornado parte. João Lacerda tinha se inserido na minha vida com a precisão de alguém que tinha estado a observar, a planear, à espera. Ele sabia que eu estaria naquele restaurante. Sabia o que eu podia fazer. E agora eu estava presa no seu mundo, rodeada pelos seus homens, reivindicada pela sua proteção. A parte aterrorizante não era que eu fosse a sua prisioneira. A parte aterrorizante era que, quando ele tocou o meu rosto, quando ele olhou para mim com aquela possessividade escura, uma parte traiçoeira de mim tinha querido ceder. O Dr. Santos pigarreou. Menina Thorne, o seu braço está a sangrar. Olhei para baixo. Ele tinha razão. Um estilhaço de vidro tinha cortado a minha manga, deixando uma fina linha vermelha no meu antebraço. Eu nem sequer o tinha sentido, assim como não tinha sentido o momento em que a minha vida comum terminou e esta nova existência perigosa começou. Mas sentia-o agora. A picada, a realidade, a verdade ineludível. Eu era prisioneira do João Lacerda. E que Deus me ajude, eu não tinha a certeza se queria escapar. Não dormi. Como poderia? Cada vez que fechava os olhos, via vidros partidos e clarões de armas. Ouvi o estalido dos tiros a ecoar na minha cabeça. A suíte de hóspedes era linda. Lençóis de seda e móveis antigos, mas parecia uma jaula dourada. Verifiquei as janelas. Trancadas, a porta guardada. Até a casa de banho anexa não tinha rota de fuga. Apenas mármore e luxo e absolutamente nenhuma saída. No momento em que o amanhecer rompeu, pintando o céu em tons de laranja-sangue, desisti de fingir. Tomei duche, encontrei roupas no armário que me serviam perfeitamente. O que devia ter sido reconfortante, mas na verdade era aterrorizante, porque significava que o João tinha planeado isto, sabia o meu tamanho, tinha preparado a minha captividade. E aventurei-me pelo corredor. O guarda à porta endireitou-se imediatamente, jovem, profissional, com olhos vazios que tinham visto demais. Menina Thorne, precisa de alguma coisa? Café, comida, respostas. Cruzei os braços. Nessa ordem. Ele falou para um rádio, e em poucos minutos, outro guarda apareceu para me escoltar. Não me tocaram, não me ameaçaram, mas a presença deles era um lembrete constante. Eu não era uma convidada. Era um recurso sob proteção, o que era apenas outra forma de controlo. A propriedade era ainda mais impressionante à luz do dia. Passamos por salas cheias de arte que pertenciam a museus, uma biblioteca que faria a minha universidade chorar de inveja, e finalmente entramos numa sala de jantar onde o pequeno almoço tinha sido preparado como um banquete. O João estava sentado à cabeceira da mesa, a ler um tablet, uma chávena de café preto a fumegar ao seu lado. Tinha mudado para um fato diferente, cinzento carvão, perfeitamente ajustado, mas parecia que também não tinha dormido. Havia uma tensão nos seus ombros, um aperto à volta dos seus olhos que falava de uma noite longa.
Ele ergueu o olhar quando entrei. O seu olhar percorreu-me de uma forma que fez a minha pele aquecer. Acordaste. Difícil dormir quando se está a ser mantida refém. Sentei-me na extremidade oposta da mesa, colocando deliberadamente distância entre nós. Um sorriso pairou nos seus lábios, quase imperceptível, mas eu captei-o. Não és refém. Reféns têm exigências feitas sobre eles. És livre para fazer o que quiseres dentro destas paredes, exceto sair. Exceto sair. Ele pousou o tablet. Para a tua própria segurança. Minha segurança ou sua conveniência? Ambas. Sem desculpa, ele gesticulou para a comida. Come, vais precisar das tuas forças. Para quê? Mais gente a tentar matar-me por respostas? Ele levantou-se, movendo-se com aquela graça predatória, e veio sentar-se na cadeira ao meu lado, perto o suficiente para eu sentir o seu perfume. Algo escuro e caro. Passei a noite a rastrear quem orquestrou aquele ataque. Tenho um nome. Vasco Antunes. O nome não me dizia nada, mas a expressão do João escureceu. É o chefe de uma família rival, brilhante, implacável e obcecado por criptografia. Nos últimos 5 anos, tem vindo a construir uma rede encriptada. Comunicações, transferências financeiras, tudo protegido por códigos que ele cria pessoalmente. O João mostrou uma foto no seu tablet de um homem na casa dos 50, distinto e frio. Há 3 dias alguém roubou as suas chaves de encriptação, códigos que valem centenas de milhões em ativos protegidos. E a única forma de os recuperar é desvendar uma sequência matemática que ele projetou para ser insolúvel. O entendimento surgiu frio e terrível. A sequência que eu resolvi. Exatamente. O maxilar do João apertou-se. Ele plantou-a deliberadamente. Lançou-a em círculos acadêmicos, fóruns clandestinos, em qualquer sítio onde alguém brilhante pudesse vê-la. Estava a pescar a única mente capaz de resolver o que ele criou. E eu mordi a isca. Resolveste o impossível, o que significa que agora és a única pessoa viva que pode descriptografar toda a sua rede. A mão do João moveu-se para a mesa, a centímetros da minha. Antunes quer-te morta porque, se conseguires desvendar a sequência dele, podes desvendar tudo o que ele construiu. Mas se eu te tiver, podes destruí-lo. As peças encaixaram-se. Pode aceder à rede dele, roubar os seus bens, desmantelar toda a tua operação. Sim, sem hesitação, mas só se me ajudares. Recuei, o meu estômago a embrulhar-se. Quer que eu use a minha pesquisa, as minhas capacidades para o ajudar a cometer crimes. Quero que uses o teu gênio para sobreviver. A voz dele baixou, tornou-se quase gentil. Antunes não vai parar, Ana. Vai enviar mais homens, melhores homens. Vai destruir tudo o que amas para te alcançar. A tua única oportunidade, a nossa única oportunidade, é vencê-lo no seu próprio jogo. Ao tornar-me como ele, ao ser mais esperta do que ele. Os olhos do João prenderam-se nos meus, e vi algo ali que não esperava. Respeito. Não pertences às salas de aula a ensinar teorias a alunos que nunca irão apreciar o que podes fazer. És desperdiçada na academia. A tua mente é uma arma, Ana. A questão é se me vais deixar ensinar-te a usá-la. Eu devia ter dito não. Devia ter exigido que me deixasse ir. Chamado a polícia. Algo. Mas a acadêmica em mim, a parte que vivia para problemas impossíveis, já estava intrigada. O que está exatamente a pedir? Trabalha comigo. Descriptografa a rede de Antunes. Ajuda-me a identificar as suas operações, as suas fraquezas. Ele inclinou-se mais perto e eu podia sentir o seu calor, o magnetismo perigoso. Em troca, mantenho-te em segurança. Dou-te recursos que nenhuma universidade poderia igualar. E quando isto acabar, quando Antunes já não for uma ameaça,
Vais embora com dinheiro suficiente para financiar qualquer pesquisa que quiseres. Liberdade completa. Ou eu torno-me dano colateral quando os seus inimigos me encontrarem. Não enquanto eu respirar. A certeza absoluta na voz dele fez-me arrepiar. Eu protejo o que é meu, Ana. E neste momento, tu és minha. Essa possessividade de novo devia ter me repelido. Em vez disso, fez algo no fundo do meu estômago apertar com um calor perigoso. Preciso de pensar. Pensa rápido. Ele levantou-se abotoando o casaco. Antunes sabe que estás aqui. Ele sabe que te estou a proteger. O que significa que ele está a planear o seu próximo movimento neste preciso momento. Não temos o luxo do tempo. Ele começou a sair, depois parou à porta, olhando para mim com uma expressão que eu não conseguia ler. Para o que vale, lamento. Lamento que tenha sido arrastada para isto. Lamento que a tua mente brilhante te tenha tornado um alvo. Mas não lamento ter te encontrado primeiro. A voz dele endureceu. Porque se Antunes te tivesse encontrado, já estarias morta. Pelo menos comigo, tens uma hipótese. Então ele foi embora, deixando-me sozinha com escolhas impossíveis e pensamentos perigosos. Deitei-me café, as mãos a tremer ligeiramente. Tudo o que ele dissera fazia um sentido doentio. Estava presa, não só nesta mansão, mas numa situação sem saídas fáceis. Fugir, e Antunes me encontraria. Ficar, e eu me tornaria cúmplice na guerra do João. Mas havia uma terceira opção que ele não mencionara. Resolver o problema. A minha mente já estava lá a trabalhar, analisando o padrão que tinha visto naquele guardanapo. Se eu conseguisse desvendar completamente a sequência de Antunes, compreender não apenas a solução, mas a metodologia, talvez pudesse criar uma contra-encriptação. Algo para me proteger, algo para equilibrar as coisas. Tirei o meu telemóvel, que surpreendentemente ainda funcionava, embora eu suspeitasse que todas as chamadas eram monitorizadas, e comecei a esboçar fórmulas num guardanapo que a equipa me tinha fornecido. Irônico, na verdade. Outro guardanapo, outro puzzle. Mas desta vez, as apostas não eram teóricas. Desta vez, a resposta errada significava a morte. Estava tão absorta na matemática que não reparei quando o João regressou. Não o ouvi entrar até ele falar diretamente atrás de mim. Já estás a trabalhar nisso. Saltei, a minha caneta a deslizar pelo guardanapo. Ele estava ali, o casaco tirado, as mangas arregaçadas até aos cotovelos, a olhar para o meu trabalho com algo que parecia admiração. Estou a tentar entender o problema, disse eu defensivamente. Isso não é o mesmo que concordar em ajudá-lo, pois não? Ele moveu-se para mais perto, olhando por cima do meu ombro para a equação que se espalhava pelo guardanapo. Não consegues evitar. Vês um padrão. Precisas de o resolver. Não é uma questão de certo ou errado para ti. É sobre a pura satisfação de encontrar a resposta. Ele tinha razão. E eu odiava que ele me compreendesse tão claramente. Conta-me sobre ele. Ouvi-me dizer sobre Antunes. Se vou fazer isto, e não estou a dizer que vou, preciso de entender quem criou esta sequência. A matemática não existe num vácuo. É uma expressão de pensamento, de personalidade. O João puxou uma cadeira, sentou-se ao meu lado, perto o suficiente para os nossos ombros quase se tocarem. Vasco Antunes é um sádico envolto em sofisticação. Ele não quer apenas ganhar. Ele quer que saibas que perdeste. Quer ver-te partir. Tem vindo a construir o seu império há 20 anos. E cada peça é protegida por códigos tão complexos. A maioria das pessoas nem tenta desvendá-los. Mas tu fizeste. Eu tentei. Falhei. A admissão custou-lhe claramente. Sou bom com números, estratégia, haver 10 jogadas à frente. Mas pura matemática como esta está além de mim. É por isso que, quando te vi resolver aquela sequência, eu soube. Ele parou, o maxilar apertou-se. Soubeste o quê? Os olhos dele encontraram os meus, e a intensidade ali tirou-me a respiração. Soube que eras a resposta que eu procurava.
A arma de que precisava. A única pessoa que podia mudar o equilíbrio de poder nesta cidade. Eu não sou uma arma. Não. A mão dele levantou-se, os dedos a afastaram uma madeixa de cabelo do meu rosto, num gesto tão gentil que contradizia tudo o que eu sabia sobre ele. És muito mais perigosa do que isso. O toque demorou-se e nenhum de nós se moveu. O ar entre nós estalava com tensão, medo e fascínio, misturando-se em algo que eu não queria nomear. Então o telemóvel dele tocou, quebrando o momento. Ele verificou a sua expressão escurecendo. O que é? Antunes acabou de fazer a sua jogada. Levou alguém. Alguém de quem tu te importas. O meu sangue gelou. Quem? Ele mostrou-me o ecrã. Uma foto da Sofia amarrada a uma cadeira. Terror nos seus olhos. Uma mensagem digitada abaixo. Troca a rapariga pela tua amiga. Meia-noite. Vem sozinho. O guardanapo amarrotou-se na minha mão enquanto a raiva e o medo guerravam dentro de mim. Eu vou, disse, a voz a tremer. Não, ela está lá por minha causa. Porque eu resolvi aquele maldito puzzle. O que é exatamente a razão pela qual não vais? A mão do João prendeu o meu pulso, firme, mas não dolorosa. É uma armadilha, Ana. Ele quer te emotiva, imprudente. Ele quer que entres diretamente nas mãos dele. Então vamos simplesmente deixá-la? Não. Os olhos dele endureceram para algo absolutamente letal. Vamos fazê-lo arrepender-se de ter tocado em alguém sob a minha proteção. Mas vamos fazê-lo à minha maneira. Inteligente, estratégica. O aperto dele intensificou-se ligeiramente. Confia em mim. Olhei para este homem, este criminoso perigoso e implacável, que segurava a minha vida nas suas mãos, e fiz uma escolha que mudaria tudo. Ok, sussurrei. Confio em ti. As palavras pairaram entre nós, pesadas com mais do que qualquer um de nós reconheceu. A expressão do João mudou. Algo vulnerável a cintilar no seu rosto antes que a máscara regressasse. Então, vamos para a guerra. Devo parar um minuto aqui, não é? Essa coisa toda, esta situação com o João, foi, na verdade, totalmente absurda. Quer dizer, pensem bem, um homem que comanda um império clandestino de repente surge na tua vida, conhece tudo sobre ti e depois exige que o acompanhes para te proteger. Em Almada, de onde venho, diríamos, ele é completamente louco. Mas talvez esse fosse o problema. Talvez fosse demasiado real para ser verdade, demasiado intenso para ser ignorado. Não sei. Por um lado, o medo gelava-me os ossos. Por outro, uma parte de mim, essa parte aventureira que se escondia sob camadas de livros e teorias, sentia um formigueiro de excitação. Como é que uma pessoa se sente excitada com a sua própria potencial morte? É loucura, eu sei. E mesmo agora, anos depois, ainda me pergunto, será que eu o teria seguido se não fosse pela Sofia? Ou já estava cativada pelo problema que ele representava, pela anarquia perfeita que ele encarnava? Não faço ideia. De qualquer forma, de volta à história. A sala de planeamento era de pura eficiência tática. Ecrãs cobriam uma parede mostrando transmissões de vigilância, mapas da cidade marcados com territórios e uma mesa coberta de armas que me embrulharam o estômago. O João estava no centro de tudo, transformado. Desapareceu o homem que me tinha tocado no rosto com gentileza. Este era o chefe da máfia, frio, calculado, absoluto na sua autoridade enquanto dirigia os seus homens com uma precisão que falava da experiência com a violência. Antunes está a mantê-la na antiga fábrica têxtil de Alfena. Ele tocou numa localização no mapa. 3 saídas, 2 níveis, forte presença de guardas. Ele espera uma troca ou um assalto tático. Os olhos dele encontraram os meus do outro lado da sala. Não lhe daremos nenhuma das duas. O Pedro inclinou-se. Qual é o plano, chefe?
Distorção e extração. O João puxou as plantas da fábrica. Pedro, levas a equipa alfa pela entrada sul. Faz barulho. Atrai a atenção deles. Marco, a equipa Bravo ataca o norte. Silenciosos, sem serem vistos. Encontrem a Sofia. Tiram-na de lá. Nada de heroísmo, nada de confronto, a menos que seja absolutamente necessário. E o senhor? Perguntou o Pedro, embora a sua expressão dissesse que ele já sabia. Vou entrar pela porta da frente com exatamente o que o Antunes quer. O olhar do João prendeu-se em mim. A isca. Absolutamente não. Dei um passo em frente, o coração a martelar. Disse que eu não ia. Tu não vais. Eu vou. Ele moveu-se à volta da mesa na minha direção. Mas ele precisa de pensar que vais, o que significa que preciso que me ajudes a vender o engano. Ele estava demasiado perto de novo, invadindo o meu espaço de uma forma que tornava o pensamento difícil. Como? Dá-me algo teu, algo que tenha o teu cheiro, a tua presença. A mão dele levantou-se para o meu pulso, os dedos traçando a pele delicada ali. Algo que eu possa usar para o fazer acreditar que estás perto o suficiente para ser levada. Tirei o casaco de malha que usava, as minhas mãos a tremerem ligeiramente enquanto lhe o entregava. Isto é uma loucura. Ele vai perceber. Ele vai ver o que espera ver. Um homem desesperado para proteger algo valioso. Os dedos do João fecharam-se à volta do tecido, levando-o ao rosto brevemente antes de o enfiar dentro do casaco. A arrogância torna as pessoas descuidadas. Antunes pensa que já ganhou. Isso torna-o vulnerável. Ou faz-te morto. Algo suavizou na sua expressão. Preocupada comigo, Ana. Eu só... Hesitei, incapaz de articular o medo que se enrolava no meu peito. A Sofia está em perigo por minha causa. Se morreres a tentar salvá-la, não vou. Ele disse-o com tanta certeza que eu quase acreditei. Mas se algo correr mal, se as coisas descambarem, o Pedro tem ordens para te levar para um sítio seguro. Nova identidade, nova vida, tudo o que precisares. Não quero uma nova vida. Eu quero... As palavras prenderam-se na minha garganta. O que queres? A voz dele baixou, tornou-se quase íntima, apesar da audiência à nossa volta. Tu, sussurrou a minha mente traidora. Quero que voltes vivo. Mas eu não conseguia dizer isso. Não devia sentir isso. Então, em vez disso, disse, quero a Sofia em segurança e quero ajudar. Estás a ajudar. A mão dele encontrou o meu queixo, inclinando o meu rosto para cima. Estás a dar-me uma razão para ter a certeza de que isto funciona. Então ele começou a mexer-se, a dar ordens, a apertar armas com a eficiência casual de alguém que tinha feito isto 1000 vezes. Os seus homens dispersaram-se, cada um uma peça de uma máquina maior desenhada para a violência. O João verificou a sua arma uma última vez, depois olhou para mim. Fica aqui. O Pedro vai manter-te atualizada. Se algo correr mal, nada vai correr mal. Surpreendi-me com a ferocidade na minha voz. És demasiado inteligente para isso. Demasiado cuidadoso. Um fantasma de um sorriso tocou os lábios dele. Nunca pensei que encontraria alguém que entendesse isso. Ele dirigiu-se para a porta, depois parou. Quando isto acabar, precisamos de falar sobre a rede, sobre Antunes, sobre... Os olhos dele prenderam os meus. Tudo. Então ele foi embora, e a sala de guerra pareceu de repente vazia, apesar dos homens que ali permaneciam. O Pedro moveu-se para o meu lado, a sua presença maciça estranhamente reconfortante. Ele vai ficar bem. O chefe já sobreviveu a pior. Já fez isto antes? Usou-se como isca mais vezes do que consigo contar. O Pedro abriu os feeds de vigilância. É o estilo dele, risco controlado. Ele calcula todos os ângulos, todas as possibilidades. Depois entra como se fosse dono do mundo e faz toda a gente acreditar. Os ecrãs ganharam vida. Múltiplos ângulos de câmera mostravam diferentes partes da fábrica. Vi o carro do João parar na entrada principal.
Vi-o sair sozinho, aparentemente desarmado, o meu casaco de malha visível na mão dele. Ele era magnífico e aterrorizante. Cada movimento deliberado, cada passo irradiava confiança e perigo controlado. Noutro ecrã, via Sofia ainda lá amarrada, ainda aterrorizada, mas viva. Guardas rodeavam-na, armas prontas. "Anda lá!" murmurou Pedro, observando os seus próprios homens a posicionarem-se. Só mais um pouco. O João desapareceu no edifício e o meu coração subiu à garganta. Minutos estenderam-se como horas. Os ecrãs mostravam movimento. A equipa do Pedro a envolver guardas no lado sul, atraindo-os para longe da posição da Sofia. A equipa do Marco a deslizar pelas sombras no norte, aproximando-se da sua localização com precisão cirúrgica. Então o áudio chial, ganhando vida. E ouvi a voz do João clara e imperiosa. "Antunes, acredito que temos negócios a discutir." Lacerda. Outra voz, mais velha, culta, a pingar malevolência. "Vieste sozinho, que estupidez refrescante. Vim com o que tu queres, a rapariga que resolveu a tua sequência." O meu sangue gelou. Ele não faria isso, ele não podia. "Mostra-me." No ecrã, o João ergueu o meu casaco. "Ela está perto, à espera. Mas primeiro, libertas a Sofia Duca. Ela não faz parte disto." Antunes riu, o som a arrepiar minha pele. "Tudo faz parte disto, a rapariga, o código, até tu. A sério que pensaste que eu não ia tentar algo?" Tiros irromperam, súbitos explosivos, enchendo a transmissão de áudio com caos. "João!" Lancei-me na direção dos ecrãs, mas o Pedro reteve-me. "Espera, só espera." Nos monitores, a equipa do Marco agarrou a Sofia, cortando as suas amarras enquanto as balas voavam à sua volta. Moveram-se com precisão profissional, arrastando-a para a saída enquanto os guardas caíam ou se dispersavam. Mas onde estava o João? A transmissão de áudio chiava com estática. Então a voz dele cortou-a, fria e letal. "Cometeste um erro, Vasco." "Cometi?" "Assumiste que eu viria despreparado, que eu valorizava a rapariga mais do que a estratégia." Uma pausa, e quando o João falou novamente, o gelo percorreu as suas palavras. "Eu valorizo a vitória. Tudo o resto é apenas uma alavanca." Um grito ecoou pelos altifalantes, alguém com dor. Então a voz de Antunes, tensa, com raiva mal controlada. "Vais arrepender-te disto, Lacerda. Vou queimar toda a tua organização até ao chão, a começar por essa matemática que estás tão desesperado para proteger. Podes tentar." A voz do João aproximou-se do que quer que fosse o microfone que estava a captar o sinal. "Mas ela é minha agora, e eu não perco o que é meu." Mais tiros, gritos, depois, de repente, silêncio. "Chefe está livre." O rádio do Pedro chiava. "Sofia está segura. Estamos a retirar." Desabei numa cadeira. As minhas pernas, de repente, incapazes de me suportar. Eles tinham conseguido. Tinham mesmo conseguido. 20 minutos depois, o João entrou na sala de guerra, o seu casaco rasgado, um corte acima da sobrancelha a sangrar, mas vivo. Inteiro. Os nossos olhos encontraram-se do outro lado da sala, e algo passou entre nós. Alívio, reconhecimento. Algo mais profundo que eu não estava pronta para nomear. "Sofia?" perguntei. Segura, abalada, mas ilesa. "Está a ser levada para um sítio seguro." Ele moveu-se na minha direção e eu vi a adrenalina ainda a percorrer-lhe, a violência mal contida sob a sua pele. "Tinhas razão. Sou demasiado inteligente para falhar." "Também estás a sangrar." Risco profissional. Ele tocou no corte distraidamente, espalhando sangue pelos dedos. Pequeno preço pelo sucesso. Levantei-me, agarrei um kit de primeiros socorros da mesa e, antes que pudesse questionar o impulso, aproximei-me. "Senta, deixa-me limpar isso." Ele olhou para mim por um longo momento, algo ilegível na sua expressão.
Depois sentou-se, deixando-me cuidar dele. As minhas mãos tremeram ligeiramente enquanto limpava a ferida, hiperconsciente de quão perto estávamos, de como os olhos dele nunca deixavam o meu rosto. A intimidade do momento parecia mais perigosa do que a violência que a precedera. Assustaste-me, admiti em voz baixa. Quando ouvi os tiros, quando não te conseguia ver nos ecrãs. Tu importas-te. Ele disse-o como se estivesse a descobrir algo precioso e frágil. Tu realmente te importas se eu vivo ou morro? Claro que me importo. Acabaste de arriscar a tua vida pela minha amiga. Não pela tua amiga. A mão dele prendeu o meu pulso, impedindo os meus movimentos. Por ti. Filo por ti. A admissão pairou entre nós, carregada de implicações que nenhum de nós estava pronto para enfrentar. João, eu sei. Ele soltou-me, levantando-se abruptamente. É demasiado cedo, demasiado complicado. Estás aqui porque não tens escolha. E eu sou... Ele parou, o maxilar apertado. Sou o monstro que te mantém numa jaula. Não és um monstro. A risada dele foi amarga. Não sabes as coisas que fiz, Ana. As vidas que tirei, as ordens que dei. Esta noite não foi nada. Uma escaramuça. Se soubesses a verdade, então conta-me. Dei um passo em frente. O meu medo guerreava com outra coisa. Mostra-me quem realmente és. Ele olhou para mim então, realmente olhou para mim. E eu vi a guerra raging por trás dos seus olhos. O chefe implacável versus o homem que segurou o meu casaco como se fosse precioso. O assassino versus quem ele se tornava quando tocava o meu rosto com gentileza. Não esta noite, disse ele finalmente. Esta noite deves descansar. Amanhã, os olhos dele lhe escureceram. Amanhã começaremos a descriptografar a rede de Antunes e verás exatamente que tipo de monstro eu sou. Ele saiu antes que eu pudesse responder e eu fiquei sozinha na sala de guerra. O meu coração a mil, a minha mente a girar. Eu tinha cruzado uma linha esta noite. Eu tinha parado de o ver apenas como o meu captor. E que Deus me ajude, eu não tinha a certeza se conseguia voltar atrás. Durante 3 dias vivia em números. O João tinha transformado uma ala inteira da mansão num espaço de trabalho para mim. Computadores, quadros brancos a cobrir todas as paredes, acesso a bases de dados que eu definitivamente não devia ter tido. Era tudo o que uma matemática poderia sonhar. Se essa matemática não se importasse que os dados que ela estava a descriptografar pertencessem a um império criminoso. Mas eu tinha feito a minha escolha. A Sofia estava segura, realojada num apartamento seguro sob a proteção do João até que isto acabasse. E eu estava aqui, enterrada na encriptação de Antunes, encontrando padrões no caos. O João trabalhava ao meu lado, não ajudando com a matemática. Ele tinha razão. A teoria pura estava além dele, mas fornecia contexto. Nomes, operações, o elemento humano por trás dos números. Caímos num ritmo. Eu no quadro branco, ele na secretária com o seu portátil, a cruzar os meus achados com a inteligência que a sua rede fornecia. Era doméstico de uma forma estranha e distorcida e terrivelmente confortável. Ali, circulei uma sequência no quadro. A minha terceira chávena de café a arrefecer ao meu lado. Esse é o padrão. Ele está a usar a fatorização de números primos como base, mas ele a sobrepôs com... Parei, algo a encaixar. Datas. Ele está a usar datas como variáveis. O João olhou do seu portátil. Que tipo de datas? Pessoais, aniversários, datas de casamento, eventos significativos. Virei-me para ele. A excitação a afastar o esgotamento. A encriptação de Antunes não é apenas matemática. É emocional. Cada chave está ligada a algo que lhe importa pessoalmente, o que a torna quase impossível de quebrar, a menos que conheças a sua história. O que nós conhecemos. Os olhos do João brilharam. Pedro, procura tudo o que temos sobre a família de Antunes, nascimentos, mortes, casamentos, tudo. Em 1 hora,
Tínhamos uma cronologia da vida de Vasco Antunes, disposta como uma planta. E enquanto eu introduzia essas datas na sequência de encriptação, o código começou a desvendar-se. Meu Deus! Sussurrei ao olhar para os dados que apareciam no ecrã. Isto é tudo. Transferências financeiras, registros de comunicação, nomes de todas as operações, todas as pessoas na sua folha de pagamento. Suficiente para o destruir completamente. O João levantou-se, vindo olhar por cima do meu ombro, tão perto que eu podia sentir o seu calor, o cheiro daquele perfume escuro que se tinha tornado familiar. Conseguiste, Ana. De facto, desvendaste o indescritível. Devia ter me sentido triunfante. Em vez disso, sentia-me vazia. O que acontece agora? Vai usar isto para desmantelar o império dele, começar uma guerra. Eu uso isto para acabar com a guerra antes que ela realmente comece. A mão dele repousou na mesa ao lado da minha, quase, mas não totalmente, a tocar. O poder de Antunes vem do mistério, da crença de que a sua rede é impenetrável. Assim que eu provar que não é, assim que eu começar a expor as suas operações, a cortar os seus recursos, ele torna-se apenas mais um velho com delírios de controlo. E às pessoas apanhadas no fogo cruzado será oferecida uma escolha: trabalhem para mim ou saiam limpas. Ele virou-se para me encarar completamente. Eu não sou Antunes, Ana. Não mato por desporto nem esmago pessoas para entretenimento. Eu construo impérios. Sim, opero fora da lei. Absolutamente. Mas tenho regras, linhas que não cruzo. Que linhas? O maxilar dele apertou-se. Não faço mal a inocentes. Não trafico pessoas. Não enveneno comunidades com drogas nem exploro os desesperados. Os olhos dele prenderam os meus. Tudo o que faço, faço para manter o equilíbrio, para impedir que predadores como Antunes corram descontrolados. Isso é uma racionalização. Ainda é um criminoso. Sim, nenhuma negação, nenhuma tentativa de embelezar a situação. Eu sou e tu estás a ajudar-me, o que te torna cúmplice. Então, ou me julgas a mim e a ti mesma juntas, ou aceitas que a moralidade não é tão preto e branco como o teu mundo acadêmico finge. A verdade atingiu-me em cheio. Eu era cúmplice. Tinha sido desde o momento em que concordara em descriptografar a sequência. Nenhuma justificação mudava isso. Devia odiar isto, disse em voz baixa. Odiá-lo a si, odiar o que me estou a tornar. Mas não odeias. Ele aproximou-se, eliminando a distância entre nós. Odeias não odiar. Odeias que resolver estes puzzles te faça sentir viva de uma forma que ensinar teoria nunca fez. Odeias que olhes para mim e vejas. Ele parou, algo vulnerável a cintilar no seu rosto. Possibilidade em vez de monstro. Para. A minha voz tremeu. Para de fingir que sabes o que eu sinto. Não estou a fingir. A mão dele levantou-se para o meu rosto, os dedos traçando a minha mandíbula com uma gentileza devastadora. Eu vejo-te, Ana. Realmente vejo-te. A mente brilhante. Sim. Mas também a mulher que está cansada de estar segura, que quer algo mais do que o caminho estreito que a academia oferecia. És atraída por este mundo da mesma forma que és atraída por problemas impossíveis, porque o seguro e o fácil te aborrecem. Estás errado. Mas o meu corpo traiu-me, inclinando-me para o seu toque. Estou? O polegar dele roçou o meu lábio inferior e o calor inundou-me. Então por que é que ainda estás aqui? Podias ter exigido que te deixasse ir. Podias ter encontrado uma forma de escapar. Mas não o fizeste porque alguma parte de ti, a voz dele baixou para um sussurro áspero, quer ficar. Tenho medo de si. A confissão rasgou-me. Bom, deves ter. A testa dele tocou a minha, e estávamos a respirar o mesmo ar, a existir no mesmo momento impossível. Eu também tenho medo de ti. Por quê? Porque me fazes querer coisas que não posso ter.
Fazes-me questionar escolhas com as quais vivi durante anos. Entras no meu mundo e, de repente, tudo o que construí parece. Ele parou, o maxilar cerrado, insuficiente, como se tivesse vivido meia vida e não soubesse até me mostrares o que me faltava. O meu coração martelava nas minhas costelas. João, a porta abriu-se. O Pedro entrou, a expressão sombria. Chefe, temos um problema. O João afastou-se o momento desfeito, mas os olhos dele prenderam os meus por mais um batimento cardíaco antes de ele se virar. O que é? Antunes sabe sobre a descriptografia, sobre a rapariga a desvendar os seus códigos. Acabou de enviar uma mensagem. O Pedro estendeu o telemóvel dele. A imagem no ecrã fez o meu sangue gelar. Era eu, uma foto tirada através da janela desta mesma sala. Eu no quadro branco, claramente visível, e por baixo, uma mensagem. Ela é brilhante. Vou gostar de a partir lentamente. Como é que ele... Não consegui terminar a frase. Cá dentro, Ana. A voz do João tornou-se ártica. Alguém na minha organização está a alimentá-lo com informações. Ele virou-se para o Pedro. Cerca a propriedade. Ninguém entra ou sai. Quero todas as pessoas verificadas dentro de 1 hora e o dobro da segurança da Ana. Ela não sai da minha vista até lá. O Pedro saiu, já a dar ordens no seu rádio. Cruzei os braços à volta de mim mesma, de repente com frio. Ele vai vir por mim, não vai? Não vai parar até que... Até que eu o faça. A mão do João encontrou o meu ombro, firme e reconfortante. Isto não muda nada, exceto o nosso prazo. Usamos o que tu descriptografaste para o atingir forte e rápido. Cortamos os seus recursos antes que ele se possa mobilizar. Vamos para a guerra esta noite. Esta noite? O medo trespassou-me. Não temos escolha. Ele virou-me para o encarar. Antunes está desesperado agora. Homens desesperados fazem coisas terríveis. A única forma de te manter segura é eliminar completamente a ameaça, matando-o, se necessário, sem hesitação. Não vou pedir desculpas por te proteger, Ana. Não vou fingir que há uma solução gentil para isto. Antunes quer-te morta, ou pior, eu quero-te viva. É assim tão simples. Nada disto é simples. Não, ele concordou, mas a escolha é, eu posso deixar-te ir, entregar-te a algum programa de proteção federal, deixar-te desaparecer numa vida higienizada, onde estarás sempre a olhar por cima do ombro. Ou podes ficar, deixar-me acabar com isto, deixar-me... Ele enquadrou o meu rosto. Manter-te segura, da única forma que sei. Através da violência, através de força absoluta e avassaladora? Sim, os olhos dele buscaram os meus. Não te vou mentir, esta noite será brutal. Pessoas morrerão porque eu o ordeno. E quando estiver feito, quando Antunes já não for uma ameaça, saberás exatamente do que sou capaz. Conhecerás o monstro com quem tens dormido debaixo do mesmo teto. E depois, o quê? Depois decides. O polegar dele traçou a minha maçã do rosto. Ficar ou ir, odiar-me ou... Ele parou, algo cru a brilhar no seu rosto. Ou o que quer que seja isto entre nós, torna-se. Não há nada entre nós. A mentira tinha um gosto amargo. Continua a dizer isso a ti mesma. Ele inclinou-se perto, os seus lábios roçando a minha orelha. Mas ambos sabemos que estás a mentir. Então ele foi embora, deixando-me a tremer, confusa e aterrorizada com o quanto eu queria acreditar nele. Voltei ao quadro branco, aos dados que tinham selado os nossos destinos. Nas margens, quase sem pensar, comecei a calcular probabilidades, taxas de sucesso, estimativas de baixas, a tentar quantificar a violência que estava prestes a desenrolar-se. Mas algumas equações não tinham soluções limpas.
Alguns problemas só podiam ser resolvidos através de fogo e sangue. E enquanto ouvia o João a dar ordens na sala ao lado, a sua voz fria e imperiosa, percebi que tinha parado de tentar escapar. Tinha começado a tentar entender, e isso era muito mais perigoso do que qualquer encriptação que Antunes pudesse criar. A meia-noite chegou como uma lâmina. Eu observava do escritório do João uma sala que se tinha tornado a nossa sala de guerra. Os seus homens equipavam-se, armas, coletes à prova de bala, equipamento tático espalhado pelas mesas como instrumentos de violência cirúrgica. Ele tinha insistido para eu ficar para trás, trancada na sala segura da mansão, mas eu tinha recusado. Se isto está a acontecer por minha causa, preciso de ver. Ele olhou para mim por um longo momento, depois assentiu. Então verás tudo, sem escudos, sem mentiras bonitas. Agora eu estava sentada numa cadeira de couro, rodeada de monitores mostrando transmissões ao vivo das câmaras corporais dos seus homens, e via João Lacerda ir para a guerra. Os alvos eram cirúrgicos. 3 das operações-chave de Antunes atingidas simultaneamente. Uma frente de lavagem de dinheiro mascarada de galeria de arte. Um armazém a guardar armas e contrabando. E um penthouse de luxo onde os principais tenentes de Antunes se reuniam. A voz do João chiava nas comunicações, fria e absoluta. As regras de combate são simples. Quem estiver armado é um alvo. Quem se render é detido. O círculo íntimo de Antunes, quero os vivos. Estamos a enviar uma mensagem, não a criar mártires. Os ataques começaram com eficiência brutal. Num ecrã, a equipa do Pedro violava o armazém. Granadas de fumo, tiros abafados, homens a cair antes que pudessem dar alarmes. Noutro, o grupo do Marco varria a galeria, amarrando contabilistas aterrorizados enquanto confiscava discos rígidos e ficheiros. Mas o João tinha tomado o penthouse pessoalmente. Eu vi-o mover-se pelo edifício como a morte personificada. A sua equipa cobria os corredores enquanto ele entrava diretamente pela porta da frente. Arma em punho, cada movimento controlado e letal. "Lacerda!" alguém gritou. Tiros irromperam. O João não vacilou. Ele respondeu ao fogo com precisão. 2 tiros, centro da massa, e o atirador caiu. Outro homem emergiu de uma porta. E o João estava sobre ele em segundos, desarmando-o com brutal eficiência antes de o esmagar contra a parede. "Onde está Antunes?" A voz dele era gelo. "Vai para o inferno!" O punho do João encontrou o maxilar do homem. Resposta errada. "Onde está ele?" Eu encolhi-me, incapaz de desviar o olhar. Este era o homem que tocava o meu rosto com gentileza, que decifrava séculos de história da arte para conversar comigo. E ele também era isto, brutal, implacável, capaz de uma violência que me embrulhava o estômago. O interrogatório continuou até que o homem cedeu, ao ofegar um endereço. O João soltou-o, deixando-o cair no chão antes de falar para as suas comunicações. "Antunes está na velha Sé Catedral, no centro do porto. Marco, redireciona a tua equipa. Pedro, cerca o armazém e encontra-me lá." "Chefe, aquilo é terreno exposto." A voz do Pedro chiava. "Pode ser uma armadilha." "É uma armadilha." O João verificou a sua arma, recarregando com facilidade praticada. "É por isso que vou entrar nela." "João!" "Não!" falei antes de pensar, a minha voz a ecoar pelas comunicações abertas. Ele parou, olhando diretamente para a câmara no seu colete. "Ana, não devias estar a ouvir isto." "Mas estou, e não pode simplesmente... Posso e vou." A expressão dele suavizou-se ligeiramente. "Confia em mim, faço isto há muito tempo." Então ele moveu-se novamente, deixando o penthouse, a sua equipa a formá-lo como uma máquina letal. A viagem até a catedral durou 12 minutos que pareceram horas. Observei através das transmissões das câmaras corporais, enquanto eles se aproximavam de uma antiga estrutura gótica, abandonada há anos.
os seus vitrais escuros e partidos. Perímetro seguro, relatou um dos homens do Pedro. Nenhum movimento detetado no exterior. Ele está lá dentro, a voz do João tinha certeza. À espera. Entraram pelas portas principais e o interior da catedral apareceu no ecrã. Bancos cobertos de pó, velas a tremeluzir por todo o lado, apesar dos anos de abandono. E no altar, de pé como um padre perante a sua congregação, estava Vasco Antunes. Lacerda. A voz dele ecoou pelo espaço vazio. Sabia que virias. Querias falar. Vamos falar. O João avançou pelo corredor central, arma abaixada, mas pronta. Suspende a tua caça, né, rapariga? Isto é entre nós. É? Antunes sorriu, frio e cruel. Ou é sobre o fato de uma pequena matemática brilhante ter desvendado o que passei anos a construir, que ela expôs a fraqueza no meu design? Ele abanou a cabeça. Ela tem que morrer? Tu sabes disso. Não é pessoal. É uma necessidade. Tudo é pessoal quando ameaças o que é meu. Ah, sim, teu. A risada de Antunes foi feia. Não és melhor do que eu, João. Apenas vestes a tua obsessão com palavras mais bonitas. Ela não é a tua mulher. É a tua prisioneira, o teu recurso. Usarás o gênio dela até que se esgote. Depois descartá-la-ás como todos os outros que te consumiste a construir o teu império. Tu não me conheces. Conheço. Homens como nós não têm finais felizes. Não conseguimos a rapariga, a redenção, a vida pacífica. Antunes abriu os braços. Conseguimos poder, controlo e eventualmente uma bala de alguém mais jovem, mais faminto, mais implacável. Então entendes por que isto acaba esta noite. A expressão de Antunes mudou, e de repente a catedral explodiu em movimento. Homens emergiram de trás dos pilares do coro, armas em punho. A equipa do João respondeu ao fogo instantaneamente. O espaço sagrado transformando-se em caos. Eu observava, as mãos apertadas contra a boca, enquanto as balas despedaçavam a madeira antiga e o que restava dos vitrais sagrados. O João movia-se através daquilo como um bailarino, fluido, preciso, mortal. Abatou 2 homens, desarmou um terceiro, tudo enquanto avançava sobre Antunes. Acabou, Vasco! Ele teve de gritar por cima dos tiros. As tuas operações estão a arder. O teu povo está a dispersar-se. Rende-te agora e deixo-te viver. Viver como quê? Um velho partido? Antunes tirou uma arma do casaco. Prefiro morrer como um rei. Ele levantou a arma não para o João, mas para a câmara, para a transmissão que eu estava a ver. Mas primeiro, vou enviar-te uma mensagem sobre o custo de amar coisas perigosas. Ele disparou. O ecrã ficou preto. João, gritei, atirando-me para os monitores, tentando encontrar outro ângulo, outra transmissão de câmara. Nada além de estática. Então a voz do Pedro, tensa de urgência. O chefe caiu. Repito, o chefe caiu. O mundo parou. Tudo. A minha respiração. O meu batimento cardíaco. O próprio tempo simplesmente cessou. O João tinha caído. O João estava ferido. O João, estão a levá-lo para o ponto de extração, continuou o Pedro. Alguém chamou o Dr. Santos? Agora! Corri. Não pensei, não planeei, apenas corri pela mansão em direção à entrada onde o trariam. Guardas gritaram para eu parar, para ficar na área segura, mas eu não me importei. Não conseguia importar-me. Ele tinha entrado em perigo por mim, tinha levado uma bala que era uma mensagem sobre mim, e eu tinha sido demasiado cega para ver o que estava a acontecer até ser demasiado tarde. Os carros pararam à porta e o Pedro foi o primeiro a sair, a dar ordens. Depois estavam a carregá-lo. O João, coberto de sangue, inconsciente, o rosto pálido à luz da lua. Onde?
Mal consegui formar palavras. Onde ele está ferido? Ombro. A bala atravessou. Falhou a artéria. O Dr. Santos já estava lá, movendo-se com calma profissional. Levai-o para a suíte médica. Agora. Eles passaram por mim e eu segui, entorpecida pelo choque. As horas seguintes fundiram-se numa névoa. Médicos, enfermeiros, o João aparentemente mantinha-os na equipa. Equipamento cirúrgico que não devia existir fora de um hospital. Sentei-me no corredor lá fora, sangue nas minhas mãos de onde eu lhe tinha tocado no ombro antes de me terem afastado. E esperei. O Pedro sentou-se ao meu lado. A sua expressão estoica habitual, rachada de preocupação. Ele vai ficar bem. O chefe já foi atingido antes, sobreviveu a pior. Isso devia confortar-me. Isso devia ser a verdade. Ele olhou para mim. Realmente olhou para mim. Tu amas-o. Nós mal, a negação morreu nos meus lábios. Não sei o que sinto. Sim, sabes, só tens demasiado medo de o dizer. Antes que eu pudesse responder, o Dr. Santos emergiu. Está estável. A bala causou danos mínimos. Ele sentirá dores por algumas semanas, mas recuperará completamente. O alívio atingiu-me com tanta força que quase desmaiei. Posso vê-lo? Está sedado, mas sim, brevemente. A suíte médica estava impecável, cheia de equipamento que provavelmente custava milhões. E no centro, numa cama que parecia demasiado macia para o homem duro que nela jazia, estava o João. Parecia mais jovem de alguma forma, vulnerável. O chefe da máfia implacável, despojado para revelar apenas um homem. Um homem que quase morreu a proteger-me. Aproximei-me da sua cama, a minha mão encontrando a dele. Os dedos dele estavam frios e eu os esfreguei suavemente, tentando devolver-lhe algum do calor que ele me tinha mostrado. És um idiota, sussurrei, a entrar naquela catedral, a correr esse risco. Lágrimas ardiam nos meus olhos. Não podes morrer, não por mim. Não antes que eu... As palavras prenderam-se. Não antes que eu descubra o que é isto, o que somos, o que poderíamos ser. Os olhos dele abriram-se ligeiramente, drogados e desfocados. Ana, estou aqui. Apertei a mão dele. Estou aqui mesmo. Antunes está morto. Os seus homens confirmaram. Acabou. Algo como satisfação passou pelo seu rosto. Bom, estás segura agora. Livre. Os olhos dele começaram a fechar-se novamente. Podes ir embora, voltar à tua vida, esquecer este pesadelo. E se eu não quiser? Os olhos dele abriram-se novamente, procurando o meu rosto com a clareza que as drogas permitiam. Não queres o quê? Não quero ir embora, esquecer, voltar a uma vida que agora parece vazia que eu vi. Parei, o coração a martelar. Que eu te conheci. Não queres dizer isso. Estás apenas... Ele fez uma careta, a dor a cortar a sedação, em choque, agradecida. Vai passar. Para de me dizer o que sinto. As palavras explodiram, cruas e honestas. Para de decidir por mim o que eu devia querer. Deste-me escolhas a cada passo. Ficar ou ir. Ajudar ou recusar. Viver no teu mundo ou ir embora. Então deixa-me escolher isto. Escolher o quê? Inclinei-me perto, os meus lábios junto ao ouvido dele. Tu, isto. Seja o que for esta coisa aterrorizante, perigosa e impossível que está a acontecer entre nós. Deixa-me escolhê-la. A mão dele apertou a minha, e quando ele falou, a sua voz estava rouca com mais do que dor. Estás a escolher o inferno, Ana. O meu mundo não tem finais felizes. Então faremos o nosso próprio final. Beijei-o gentilmente, com cuidado para não o ferir, mas com absoluta certeza. Os lábios dele estavam quentes, e por um momento, o chefe da máfia impiedoso desapareceu completamente. Quando me afastei,
Os olhos dele tinham admiração e medo em igual medida. Fica, sussurrou ele. Quando eu acordar, está aqui. Não vou a lado nenhum. Ele sorriu, um sorriso real, desprotegido, que transformou o seu rosto antes que a sedação o arrastasse para o sono. Sentei-me ao lado dele enquanto o amanhecer raiava, as nossas mãos entrelaçadas, e fiz a minha escolha. A matemática tinha resolvido a sua equação mais complexa até então. A resposta era ele. O João acordou com dor e o cheiro a jasmim. Por um momento não conseguiu processar. A dor era familiar, esperada após um tiroteio. Mas o jasmim, o calor de uma mão na sua, o som suave da respiração ao seu lado, isso era sem precedentes. Abriu os olhos e encontrou Ana a dormir na cadeira ao lado da sua cama, a cabeça dela pousada nas mãos unidas, o cabelo escuro a derramar-se pelos lençóis brancos. Ela tinha ficado a noite toda, aparentemente, a julgar pela forma como a luz da manhã lhe dourado as feições. Ela estava linda assim, desprotegida, em paz, apesar de dormir numa cadeira desconfortável ao lado de um homem que a tinha arrastado para o seu mundo violento. Ele devia acordá-la, mandá-la embora, dar-lhe a rota de fuga que ela merecia. Em vez disso, observou-a dormir e deixou-se querer coisas impossíveis. Ela mexeu-se, os olhos abrindo-se lentamente. Quando o viu acordado, o seu rosto transformou-se, alívio e algo mais quente a inundar a sua expressão. Acordaste! Como te sentes? A mão dela apertou a dele, como se tivesse levado um tiro. Conseguiu sorrir apesar da dor que irradiava do ombro, mas já tive pior. Isso está a tornar-se um padrão preocupante. Ela sentou-se e ele imediatamente sentiu falta da proximidade dela. O Dr. Santos disse que precisas de descansar pelo menos uma semana. Sem trabalho, sem estresse, sem gerir a tua organização. Ele tentou sentar-se e imediatamente se arrependeu quando a dor o trespassou. Para! As mãos dela estavam no peito dele, gentis, mas firmes, empurrando-o de volta para baixo. Tens pessoas para isso. O Pedro está a tratar de tudo. A única coisa que precisas de fazer é curar. Não sou bom a ficar inativo. Aprende. Os olhos dela prenderam os dele, e ele viu aço por baixo da suavidade. Levaste uma bala a proteger-me. O mínimo que podes fazer é deixar-me proteger-te agora. De ti mesmo, se for preciso. Algo no peito dele apertou. Isso nada tinha a ver com a sua lesão. Beijaste-me ontem à noite. O rubor subiu-lhe das bochechas. Lembramo-nos disso? Lembraria-me disso mesmo que ele estivesse morto. A mão boa dele levantou-se para o rosto dela, acariciando a sua bochecha. Diz-me que não foi apenas gratidão ou pena. Diz-me que foi real. Ela inclinou-se para o toque dele, aterrorizante e provavelmente insano, mas real. Ainda podias ir embora, sabes? Antunes desapareceu. As ameaças eliminadas. Eu dar-te-ia dinheiro, proteção, uma nova identidade. Para de tentar livrar-te de mim. Estou a tentar dar-te uma escolha que não seja manchada por obrigação ou medo. Eu tive essa escolha no momento em que resolvi aquela equação no restaurante. Tive-a todos os dias desde então. Ela moveu-se para mais perto, os dedos dela traçando padrões no braço ileso dele. Continuo a escolher-te. Parei de me surpreender com isso. Eu nunca... Ele parou, lutando por palavras. Ninguém me escolheu antes. O meu mundo, sim. O meu poder, absolutamente, mas não eu. Não o homem por baixo de tudo isso. Então eles eram idiotas. Ela disse-o com tanta certeza que ele quase acreditou nela. O homem por baixo de tudo é brilhante, complicado, capaz de violência e ternura. É alguém que lê filosofia antiga e encripta a sua alma por trás de equações porque a vulnerabilidade parece mais perigosa do que balas. Vês demais. Vejo exatamente o suficiente. Ela inclinou-se, os lábios dela roçando a testa dele. Agora descansa.
Estarei aqui quando acordares. Promete. Prometo. Ele deixou-se acreditar nela. Deixou-se adormecer novamente sob a medicação com a mão dela na sua. Os dias seguintes fundiram-se numa névoa de medicação para a dor e momentos roubados. Ana tornou-se a sua constante, lendo-lhe livros da sua biblioteca, trazendo-lhe refeições, discutindo com ele sobre matemática e filosofia até a cabeça dele doer mais do que o seu ombro. Ela era brilhante e teimosa e recusava-se absolutamente a deixá-lo afastá-la. Não me estás a proteger ao seres frio, disse ela no terceiro dia, apanhando-o a criar deliberadamente distância. Estás apenas a ser um cobarde. Desculpa? Enfrentaste o Antunes numa catedral com uma dúzia de armas apontadas para ti, mas uma mulher a dizer que se importa contigo e tu recuas como uma criança assustada. Ela cruzou os braços. Esperava melhor do grande João Lacerda. Não sabes o que estás a pedir. Uma vida comigo seria complicada, perigosa, absolutamente pouco convencional. Ela moveu-se para sentar-se na beira da cama dele. Eu sei. Sou matemática, João. Calculei todas as variáveis, avaliei os riscos e ainda estou aqui. Podes morrer. Pessoas no meu mundo, aquelas de quem me importo, tornam-se alvos. Eu já era um alvo. Serei sempre um alvo agora que consigo decifrar sistemas avançados. A única questão é se eu enfrento isso sozinha ou com alguém que incendiaria o mundo para me manter segura. A mão dela encontrou a dele. Para de tentar tomar esta decisão por mim. Ele olhou para ela. Esta mulher impossível que tinha irrompido na sua vida cuidadosamente controlada e quebrado todas as paredes que ele tinha construído. Não sou bom nisto, a importar-me, a ser suave. Não preciso de suavidade, preciso de honestidade. Ela inclinou-se mais perto. Podes dar-me isso? Sim. A palavra pareceu rendição e libertação ao mesmo tempo. Posso dar-te isso. Ela beijou-o, então mais profundamente do que aquele primeiro beijo hesitante, cheio de promessa e calor e certeza perigosa. O seu braço bom envolveu-a, puxando-a para mais perto, apesar da dor que causava, porque tê-la perto valia qualquer desconforto. Quando se separaram, ambos ofegantes, ela sorriu contra os seus lábios. Não foi assim tão difícil, pois foi? Vai ser a minha morte, provavelmente. Ela aconchegou-se ao lado dele, com cuidado para não o ferir. Mas que maneira de morrer! Pela primeira vez em mais tempo do que ele se lembrava, João Lacerda riu. Riu de verdade, desprotegido e genuíno, e absolutamente aterrorizado com o quanto esta mulher tinha passado a significar para ele. Mas o terror era um território familiar. E desta vez ele foi corajoso o suficiente para não fugir. Ana adormeceu ao seu lado, a respiração regular, e ele a segurou enquanto a cidade zumbia para lá das suas janelas. Ele tinha construído um império sobre riscos calculados e violência controlada. Tinha sobrevivido décadas num mundo onde a fraqueza significava a morte. Mas esta mulher brilhante e teimosa a escolhê-lo, apesar de todas as razões para não o fazer. Este era o mais perigoso risco da sua vida. E pela primeira vez, ele esperava viver o tempo suficiente para ver como tudo se desenrolava. Lá fora, o Pedro estava de guarda, um leve sorriso a cruzar o seu rosto normalmente estoico enquanto monitorizava as transmissões de segurança. O chefe finalmente encontrara algo que valia a pena proteger para além do poder, e que Deus ajudasse quem tentasse tirar-lhe isso. 2 semanas depois, o ombro do João estava suficientemente curado para ele voltar ao trabalho, e a Ana descobriu o que realmente significava estar com um homem que geria um império construído nas sombras. Ela tinha mudado o seu espaço de trabalho para o escritório dele, os seus quadros brancos e equações partilhando espaço com os monitores de vigilância e ficheiros encriptados dele. Era estranho esta mistura dos seus mundos. Ela decifrava um algoritmo complexo enquanto ele negociava disputas de território.
Ela explicava matemática teórica enquanto ele aprovava ou negava pedidos que tinham peso de vida ou morte. És demasiado indulgente, ela comentou uma tarde, lendo por cima do ombro dele enquanto ele revia um pedido de clemência de um dos seus soldados de nível inferior que tinha sido apanhado a desviar fundos. Ele tem família, filhos. Os dedos do João moveram-se pelo teclado. Vou cortar o seu salário, reatribuí-lo a um lugar onde não possa aceder a fundos, mas não vou matar um homem por cometer um erro desesperado. E se o fizer novamente, então revisitamos a conversa. Ele olhou para ela. Acham que sou mole? Acho que és mais humano do que finges. Ela beijou a sua têmpora, um gesto que se tinha tornado natural nos últimos dias. Não é fraqueza mostrar misericórdia. No meu mundo pode ser, mas ele aprovou a clemência. De qualquer forma, estes momentos de gentileza eram contrabalançados por lembretes da violência que sustentava tudo. Ana aprendeu a reconhecer a tensão nos ombros do João quando uma situação exigia a sua intervenção direta. Aprendeu a diferença entre chamadas de negócios e as que faziam a sua voz baixar para uma calma letal. Ela estava a conhecê-lo, tanto o homem como o monstro, e a descobrir que a linha entre eles era mais tênue do que imaginara. Preciso de resolver algo esta noite, disse ele durante o jantar, o seu tom cuidadoso. Algo que não devias ver. Que tipo de algo? Do tipo que mantém as pessoas leais através do medo em vez do respeito? Ele pousou o garfo. Houve conversa. Sussurros de que a morte de Antunes me fez parecer fraco. Que proteger-te foi emocional em vez de estratégico. Preciso de lembrar a certas pessoas porque questionar-me é um erro fatal. Um nó formou-se no estômago da Ana. Vai matar alguém. Vou dar um exemplo. Sem desculpa. É necessário. Este mundo respeita a força. Ana, mostra fraqueza e vais afogar-te no sangue daqueles que sentem a oportunidade. Eu não consigo. Ela lutou por palavras. Eu sei. Ele levantou-se e moveu-se para o lado dela na mesa, ajoelhando-se para que ficassem ao nível dos olhos. Isto é o que eu sou, o que tenho de ser para sobreviver, para proteger o que é meu. Não vou pedir desculpa por isso, mas também não te vou forçar a testemunhá-lo. Onde é que isso nos deixa? A voz dela tremia. Preocupo-me contigo, meu Deus. Estou a apaixonar-me por ti, mas não consigo simplesmente ignorar a violência. Não te estou a pedir para a ignorares. Estou a pedir-te para decidires se consegues viver com ela. As mãos dele encontraram as dela. Porque isto é para sempre, Ana. Se ficares, estás a escolher tudo isso. A gentileza e a brutalidade. O homem que lê filosofia contigo e o que ordena execuções para manter o controlo. Lágrimas ardiam nos olhos dela. Como é que consegues viver contigo mesmo? Com a contradição? Ao saber que sem o monstro, o homem por quem te estás a apaixonar não existiria. O império que construí protege milhares de pessoas. A violência que cometo evita uma violência pior de homens sem consciência alguma. Ele limpou uma lágrima da bochecha dela. Não sou um herói, mas também não sou Antunes. Existo no espaço cinzento entre os dois. E fiz as pazes com isso. Não sei se consigo. Então talvez devesses ir. As palavras custaram-lhe claramente. O maxilar apertou-se. Antes que estejas tão profundamente envolvida que ir embora nos destrua a ambos. Ela olhou para este homem complicado, perigoso e dolorosamente honesto, e sentiu o peso da escolha a cair sobre ela. Preciso de tempo para pensar. Para. Ela parou, a sua mente já calculando variáveis, pesando resultados. Preciso de ver a realidade do seu mundo sem filtros. Os olhos do João arregalaram-se. Ana, não. Não paras de decidir por mim. Ela levantou-se, a sua própria frustração a borbulhar. Continuas a dizer que tenho uma escolha, mas não me deixas fazer uma escolha informada. Se vou ficar, preciso de entender completamente o que isso significa, incluindo as partes que queres esconder de mim.
Vais odiar-me. Talvez, ou talvez o compreenda melhor. Ela manteve o olhar dele. Deixa-me ver tudo o que és. Depois decido. Ele olhou para ela por um longo momento, uma guerra a fazer estragos nos seus olhos. Finalmente ele acenou com a cabeça. Ok, mas com uma condição. Se em algum momento quiseres ir embora, se for demais, tu dizes-me, e paramos imediatamente. Concordado. À meia-noite encontrou-os num armazém nos limites do território do João. O tipo de lugar onde o cimento se encontrava com as sombras e as perguntas morriam. Eu estava ao lado do Pedro, ambos posicionados atrás de um espelho de sentido único que dava para uma sala onde o João estava em frente a um homem amarrado a uma cadeira. Eu reconheci-o dos ficheiros do João. Luiz Pires, um dos seus operadores de nível médio que tinha sido apanhado a vender informações a uma família rival. Esta é a tua oportunidade. A voz do João veio pelos altifalantes, calma e fria. Diz-me a quem tens andado a dar informações e farei isto rápido. O Luiz cuspiu sangue. Ficaste mole, Lacerda. Toda a gente vê, a correr atrás de uma miúda universitária como um tolo apaixonado. O punho do João conectou-se com o maxilar do Luiz com precisão controlada. Não raiva. Cálculo. Resposta errada. Ana estremeceu, mas forçou-se a continuar a observar. O interrogatório continuou. Metódico, brutal, eficaz. O João extraiu nomes, datas, detalhes da traição com a eficiência de alguém que tinha feito isto inúmeras vezes. E durante tudo isso, a sua expressão nunca mudou. Fria, controlada, absoluta. Este era o monstro. Este era o homem que governava através do medo quando necessário. Quando Luiz finalmente confessou tudo, o João recuou. Obrigado pela tua cooperação. Então, vai deixar-me viver? A esperança cintilou na voz do Luiz. Não. O João tirou a arma. Mas farei isto rápido, como prometido. Ana virou-se antes que o tiro ecoasse, o seu estômago a embrulhar-se. A mão do Pedro estabilizou-lhe seu ombro. Respira, disse ele em voz baixa. Apenas respira. Minutos depois, o João entrou na sala de observação e a Ana viu-o corretamente. Arma ainda no coldre, sangue nos nós dos dedos, o chefe impiedoso de quem ela só tinha tido vislumbres antes. Vou mandar alguém levá-la para casa, disse ele, a voz cuidadosamente neutra. Não. Ela virou-se para o encarar completamente. Precisamos de falar aqui agora. Ele dispensou o Pedro com um gesto e ficaram sozinhos com o peso do que ela tinha testemunhado. Vais partir. Ele disse-o como um fato, não uma pergunta. Eu entendo. Vou tratar dos arranjos. Não estou a partir. Ele congelou. Acabaste de me ver executar um homem. Eu vi-o fazer o que disse que faria. O que tem de fazer no seu mundo? Ela moveu-se para mais perto e ele recuou. Recuou, de facto, como se esperasse que ela se encolhesse. Não vou mentir e dizer que não me repugna ou que alguma vez me sentirei confortável com a violência. Mas agora também compreendo. Compreendes o quê? Que não és cruel, és eficiente. Aquele homem traiu-te, colocou em perigo a tua organização e, por extensão, pôs-me em perigo a mim, e tu fizeste o que era necessário para enviar uma mensagem. Ela estendeu a mão para a dele. Aqui tinha os nós dos dedos ensanguentados. És um assassino, João, mas não és um monstro. Há uma diferença. A maioria das pessoas não veria uma. Eu não sou a maioria das pessoas. Ela limpou o sangue dos nós dos dedos dele com um pano que tinha trazido. Sou uma mulher que está a apaixonar-se por um homem que existe em tons de cinzento, que protege ferozmente e que ama. Ela parou encontrando os seus olhos. Se ele se permitir. A voz dele quebrou. Estou a ficar. Não porque ele aprove tudo o que fazes, mas porque compreendo por que o fazes. Porque o homem que lê poesia comigo e o que acabou de executar um traidor são a mesma pessoa. E estou a escolher ambos.
Ele puxou-a para os seus braços com cuidado para não ferir o ombro em recuperação, mas desesperado, não obstante. És louca, absolutamente louca por escolher isto. Provavelmente. Ela abraçou-o mais apertado. Mas sempre fui atraída por problemas impossíveis e tu, João Lacerda, és o mais impossível até agora. Ele beijou-a então, feroz e possessivo, e cru de uma emoção que ele tinha mantido trancada por anos. Quando se separaram, ambos ofegantes, a sua testa repousava contra a dela. Amo-te, sussurrou ele. Deus me ajude, amo-te. Eu também te amo. As palavras pareciam um salto de um penhasco. Embora não devesse, embora seja insano, especialmente porque é insano. Eles ficaram naquele armazém no rescaldo da violência e escolheram-se completamente. Não era bonito, não era são, mas era real. E para ambos, isso era suficiente. O regresso à mansão pareceu diferente, carregado de uma eletricidade que nada tinha a ver com perigo e tudo a ver com a admissão que ainda pairava entre eles. Eu amo-te. 3 palavras que mudaram tudo. O João tinha estado calado durante a viagem de carro, a mão dele nunca deixando a dela. O polegar traçando padrões na palma dela que lhe enviavam calor a espiral pelo corpo. O olhar nos seus olhos prometia coisas que lhe cortavam a respiração. Possessão, desejo, uma fome que ele tinha mantido cuidadosamente controlada até agora. Entraram pela entrada privada da sua ala, a parte da mansão que nunca tinha visto. O seu santuário pessoal, separado dos negócios, do mundo. Nunca trouxe ninguém aqui, disse ele, conduzindo-a por salas que falavam de riqueza e de uma solidão cuidadosamente curada. Este espaço é só meu. Porque me mostra agora. Ele virou-se para lhe encarar, os olhos dele escuros de intenção. Porque já viste tudo o resto? A violência, os negócios, o monstro. Agora, quero que vejas o homem, apenas o homem, sem armadura, sem encenação. O seu quarto era surpreendentemente simples. Caro, sim, mas discreto. Livros nas mesas de cabeceira, arte nas paredes que falavam de gosto pessoal em vez de valor de investimento. Um espaço que parecia vivido em vez de encenado. É lindo, disse ela suavemente. É teu. Lhe aproximou-se, as mãos encontrando a sua cintura. Tudo isto, tudo de mim, se o quiseres. As mãos dela deslizaram pelo peito dele, sentindo o seu coração acelerar. Eu quero-te. O beijo foi diferente desta vez, já não hesitante ou cuidadoso. Este era uma reivindicação. A boca dele moveu-se contra a dela com uma fome mal contida. As mãos entrelaçando-se no cabelo dela, puxando-a para mais perto, até que nenhum espaço existisse entre eles. Diz-me para parar, sussurrou ele contra os lábios dela. Diz-me se isto é demasiado rápido. Se precisares. Preciso de ti. Ela interrompeu as suas palavras com outro beijo, derramando cada grama de desejo e medo e amor nele. Agora, João, por favor. Algo quebrou nele, o último resquício de controlo a estilhaçar-se. Ele levantou-a sem esforço, atento ao seu ombro em recuperação, levando-a para a cama. O corpo dele cobriu o dela, quente e sólido e absolutamente focado nela. Queria isto, murmurou ele contra a sua garganta, os lábios a traçar fogo ao longo do seu pulso. Queria-te desde aquela primeira noite em que resolveste o impossível e olhaste para mim como se eu fosse a verdadeira equação a decifrar. As mãos dele estavam por todo o lado, aprendendo-a, adorando-a, descobrindo o que a fazia ofegar e arquear-se ao seu toque. As roupas desapareceram com uma eficiência surpreendente. E então era apenas pele contra pele, o calor a construir-se em algo que parecia inevitável e perfeito. És minha, sussurrou ele, os olhos presos nos dela enquanto os seus corpos se alinhavam. Diz que és minha. Sou sua. As palavras vieram fáceis, naturais. E tu és meu, para sempre.
Ele beijou-a profundamente enquanto se moviam juntos, encontrando um ritmo que parecia voltar para casa. Para sempre, Ana. Isto é para sempre. O mundo reduziu-se apenas a eles. Sensação, emoção, conexão que ia além do físico. Cada toque carregava significado. Cada beijo era uma promessa. Cada palavra sussurrada de amor era um voto. Quando o prazer culminou, desabou sobre ambos com uma intensidade que a deixou a tremer nos braços dele. O João segurou-a durante tudo, murmurando palavras em italiano. Coisas bonitas, possessivas que ela não precisava de traduzir para entender. Depois, jaziam emaranhados, o coração deles lentamente voltando ao normal. Os dedos dele traçavam padrões ociosos no ombro nu dela, enquanto ela mapeava as cicatrizes no peito dele. Evidência de uma vida violenta sobrevivida. Sem arrependimentos? Perguntou ele suavemente. Nenhum? Ela beijou uma das cicatrizes. E tu? Como poderia arrepender-me da melhor coisa que já me aconteceu? Os braços dele apertaram-na. Tu és tudo para mim, mais ninguém, nada mais, só tu. Isso é muita pressão. Mas ela sorriu contra o peito dele. Tu aguentas. Resolveste a sequência de Maroney em 17 minutos. Certamente consegues lidar com amar um criminoso complicado. Ela riu, o som leve e genuíno. Quando se diz assim. Ficaram assim, aninhados um no outro, até o amanhecer pintar o céu em tons de rosa e dourado. E pela primeira vez desde que entrara no mundo do João, Ana sentiu-se verdadeiramente segura. Não porque o perigo tivesse passado, ele existiria sempre nas sombras da sua vida, mas porque ela já não o enfrentava sozinha. As semanas seguintes seguiram um novo ritmo. Ana continuou o seu trabalho de descriptografia de sistemas, mas agora para fins legítimos, ajudando os advogados do João a construir casos contra criminosos verdadeiramente perigosos, expondo redes de tráfico humano, rastreando predadores que operavam nas mesmas sombras que ele. Se vou usar as minhas capacidades no teu mundo, ela disse-lhe, quero fazer algum bem com elas. Ele concordou sem hesitação, redirecionando recursos para ajudar a identificar alvos dignos de perseguição. A matemática e o chefe da máfia a trabalhar juntos para inclinar a balança para algo que se assemelhava à justiça. Mas ainda havia momentos em que a realidade do seu mundo invadia, quando a violência se tornava necessária, quando velhos inimigos ressurgiam, quando o João tinha de fazer escolhas que lhe deixavam sangue nas mãos. Ana aprendeu a navegar nesses momentos. Aprendeu quando o pressionar para falar e quando simplesmente o abraçar. Aprendeu a diferença entre a culpa, que significava que ele ainda era humano, e a frieza, que significava que ele se tinha fechado para sobreviver. Preocupo-me com o que isto te está a fazer, confessou ele uma noite, depois de um confronto particularmente brutal com uma família rival. Com a forma como a minha escuridão te está a manchar. Todos nós temos escuridão, João. Tu apenas tiveste de abraçar a tua para sobreviver. Ela acariciou o rosto dele, forçando-o a olhar para ela. Mas não és definido por ela. És definido pelas escolhas que fazes com ela. E tu escolhes proteger, construir, amar. Isso não está manchado. Isso é bonito. Vês-me através de lentes cor-de-rosa. Vejo-te claramente, todo tu, e amo tudo isso. Ele beijou-a então, suave e reverente, e cheio de admiração por alguém como ela poder amar alguém como ele. Eles tinham encontrado um equilíbrio impossível, a matemática e o monstro, a acadêmica e o criminoso. Duas pessoas que nunca deveriam ter funcionado, mas que de alguma forma funcionaram. Não era perfeito. Nunca seria simples, mas era deles, e isso fazia com que fosse tudo. 6 meses depois de resolver um puzzle num guardanapo, Anna Thorne estava na varanda da propriedade do João e observava as luzes da cidade a cintilar como estrelas capturadas. Tanta coisa tinha mudado.
A universidade tinha aceite a sua demissão, relutantemente, mas aceitou-a. Ela tinha publicado 2 artigos sob um pseudônimo, um trabalho inovador em criptografia que já estava a remodelar o campo, e ela tinha construído uma vida nas sombras com um homem que as governava. A pensar demasiado alto, a voz do João veio de trás dela, os braços dele envolvendo a sua cintura enquanto ele se juntava a ela na varanda. Consigo ouvir o teu cérebro a calcular daqui. Só a refletir. Ela recostou-se no peito dele, encaixando-se perfeitamente nele. Em como uma equação mudou tudo. A melhor equação que já vi. Ele beijou a sua têmpora. Embora eu possa ser parcial. Ficaram em silêncio confortável, observando a cidade que era tanto o seu recreio quanto o seu campo de batalha. Ao longe, as sirenes uivavam, um lembrete de que o mundo continuava a gerar caos e beleza em igual medida. O Pedro disse-me que aprovou o financiamento para aquele novo abrigo para mulheres, disse ela, referindo-se ao projeto que a Sofia supervisionava para sobreviventes de tráfico. Sugeriu. Eu apenas aloquei recursos. Fazes mais do que deixas as pessoas saberem. Os fundos de bolsas de estudo, os programas comunitários, tudo escondido atrás de empresas de fachada para que ninguém o associe a João Lacerda. Ela virou-se nos braços dele para o encarar. Por que escondes o bem que fazes? Porque no momento em que os meus inimigos souberem do que me importo, tentarão destruí-lo. A mão dele acariciou o seu rosto. É melhor deixá-los pensar que sou apenas um monstro. Mantém as coisas importantes em segurança. Eu sou uma coisa importante e não me escondeste? Não. A expressão dele ficou séria. Tu és diferente. Tu és a linha na areia. Toda a gente sabe, toca em ti, e eu incendiaria o mundo. Há proteção nessa visibilidade. E perigo, sempre. Ele não lhes mentia. Nunca o fizera. Mas és brilhante o suficiente para aguentar, forte o suficiente para sobreviver. E era verdade. Nos meses que se seguiram, eles tinham enfrentado desafios juntos. Rivais que testaram a resolução do João. Inimigos que tentaram usar Ana como alavanca. Momentos em que a violência irrompeu na sua existência, se é cuidadosamente controlada. Mas eles tinham sobrevivido a tudo. Mais do que sobrevivido. Tinham prosperado. Tenho algo para ti, disse o João, tirando uma pequena caixa do bolso. A respiração de Ana engasgou-se. João, não é o que pensas. Bem, ainda não. Ele abriu a caixa para revelar uma chave, ornamentada, antiga, linda. Esta é a chave da biblioteca da Ala Leste, a coleção privada de que te falei. Primeiras edições, manuscritos raros, textos de matemática que a maioria das pessoas nem sabe que existem. Está a dar-me acesso à sua biblioteca secreta. Estou a dar-te tudo. Ele fechou os dedos dela à volta da chave. A biblioteca, os recursos, a minha total confiança. Usa-os como quiseres. Descriptografa códigos, publica pesquisa, ensina se quiseres. Apoiarei o que quer que escolhas. Lágrimas ardiam nos olhos dela. Eu escolho isto, nós, a construir algo juntos, mesmo sabendo o que custa, o que custará sempre, especialmente sabendo isso. Ela beijou-o suavemente. Já não sou ingênua, João. Compreendo o teu mundo, a violência, a complexidade moral, o perigo constante, mas também vejo o bem que fazes, as vidas que proteges, o equilíbrio que mantens. Não és um herói, mas também não és um vilão. Sou um homem que te ama, disse ele simplesmente, como se fosse a única verdade que importava. Tudo o resto são apenas detalhes. Detalhes importantes. Detalhes importantes, ele concedeu, mas secundários a isto, a nós. Eles beijaram-se naquela varanda, rodeados pela noite e pelas estrelas e pela cidade que os tinha unido através do caos e da matemática.
Duas pessoas que nunca deveriam ter funcionado, criando algo bonito a partir de circunstâncias impossíveis. Um ano depois, Ana estava em frente a uma sala de aula, não um anfiteatro universitário, mas um armazém convertido no território do João. 20 alunos sentavam-se diante dela, todos do bairro, todas mentes brilhantes que não podiam pagar uma educação tradicional. A matemática é poder, ela disse-lhes, a paixão evidente em cada palavra. É a linguagem do universo, a chave para compreender tudo, desde a mecânica quântica à criptografia. E todos vocês têm acesso a esse poder. Só precisam de aprender a usá-lo. No fundo da sala, o João observava com um orgulho evidente no seu rosto. Este programa, Educação Gratuita para Alunos Dotados de Origens Desfavorecidas, tinha sido ideia da Ana. Ele simplesmente tinha fornecido os recursos. Depois da aula, ela encontrou-o à espera. Como é que me saí? Foste magnífica. Ele puxou-a para perto. Eles têm sorte em aprender contigo. Nós temos sorte por poder fazer isto. Usar os teus recursos para algo significativo. Os nossos recursos, ele corrigiu. És tanto parte deste império agora como eu, parceira em tudo. E era verdade. Ao longo do último ano, Ana tornara-se parte integrante das operações do João, não apenas como a mulher que ele amava, mas como estrategista, solucionadora de problemas e bússola moral. Ela tinha o ajudado a remodelar partes da sua organização, focando recursos em empreendimentos que faziam menos mal, mais bem. Eles nunca seriam legítimos. Essa ponte tinha sido queimada muito antes da sua chegada. Mas eles podiam ser melhores. Podiam usar o poder que tinham para criar mudanças positivas, a par da violência necessária. Tenho algo a pedir-te, disse o João enquanto caminhavam para o carro. E podes dizer não, não há pressão. Estás a deixar-me nervosa. Ele parou, virando-se para encarar completamente. Então ele realmente ajoelhou-se no passeio enquanto a sua equipa de segurança olhava discretamente para o lado. Anna Thorne, tu invadiste a minha vida como um cometa e mudaste tudo. Viste o monstro e escolheste amar o homem. Pegaste na minha escuridão e encontraste luz nela. És a minha parceira, a minha consciência, o meu tudo. Ele tirou um anel, uma linda safira rodeada de diamantes. Sou um criminoso, um assassino. Opero nas sombras e faço escolhas que a maioria das pessoas condenaria. Mas amo-te com uma ferocidade que me aterroriza. Casa-te comigo. Escolhe esta vida, este amor, para sempre. Lágrimas escorriam pelo rosto dela enquanto ela o puxava para cima. Sim, 1000 vezes, sim. Ele deslizou o anel no dedo dela, depois beijou-a com uma paixão que parou o trânsito e fez a sua equipa de segurança sorrir apesar dos seus comportamentos profissionais. És minha, sussurrou ele contra os lábios dela. Para sempre, ela concordou. Nas sombras e na luz, na violência e na paz, para onde quer que isto nos leve. Vai ser complicado. Não esperaria menos. Ela riu através das lágrimas. Apaixonei-me por ti ao resolver uma equação impossível. A nossa relação inteira tem sido complicada e valeu a pena a cada momento. E hoje, não sei. Às vezes penso que foi a melhor coisa que me podia ter acontecido. Outras vezes, quando vejo a notícia de alguma limpeza nas ruas, ou quando o João chega a casa com o olhar pesado, penso que talvez tenhamos feito um erro gigantesco. Provavelmente, ambas as coisas são verdade. A vida é assim, não é? Nada é claro, nada é perfeito. Mas esta vida, com toda a sua violência, os seus códigos e as suas verdades duras, é a minha. E, sinceramente, nunca me senti tão viva. Será que a felicidade plena existe para quem vive nas sombras? Quem sabe? Mas a nossa felicidade, por mais complexa que seja, é